Olha para mim, pessoal, por favor. Se nós chegarmos para uma pessoa que está nesse momento matando, roubando, se prostituindo, talvez que cometeu agora um latrocínio, um assassinato, um homicídio. Se nós chegarmos para essa pessoa e perguntarmos para ela assim, se nós fizermos a seguinte pergunta para ela: você está bem com Deus ou você está mal com Ele? Você está perto de Deus ou você está longe dEle? Imediatamente, essa pessoa, imediatamente ela nos olhará e dirá assim: eu estou mal com Ele, eu estou longe dEle. E ela vai falar que está longe de Deus, que está mal com Deus, que não está bem com Deus, porque a consciência dela sabe disso. Ainda que ela queira falar que ela está bem com Deus, ela sabe que está mal com Ele. Ela sabe que está mal com Ele, devido ao comportamento dela, devido às atitudes que ela tem praticado. Mas por outro lado, se você chega para uma pessoa que está dentro da igreja, que tem talvez algum título dentro de uma igreja, que talvez é um obreiro da igreja, que talvez é um pastor da igreja, um frequentador da igreja, se você faz essa mesma pergunta para ela: ô senhor, senhora, você aí, você está bem com Deus ou você está mal com Ele? Você está próximo de Deus ou você está longe dEle? Imediatamente, na grande maioria das pessoas, elas dirão assim: eu estou bem com Ele, eu não estou longe dEle não, eu estou perto de Deus. Por que muitos dizem isso? Dizem isso pelo fato de estarem dentro de uma igreja. O maior engano de uma pessoa, se é que você consegue me entender, o maior engano de uma pessoa é achar que só por causa que ela está dentro de uma igreja, que ela tem um título na igreja, que ela frequenta a igreja, o maior engano é ela achar que só porque ela está dentro da igreja, ela está bem com Deus. Mas a gente sabe que quando se trata de bem com Deus ou mal com Deus, perto de Deus ou longe de Deus, estar na igreja não significa nada. Assim como o nosso corpo, ele dá sinais quando não está bem. Por exemplo, quando uma pessoa está com gripe, quais são os sintomas, os sinais que ela dá, que ela tem? Febre, mal-estar. Uma pessoa gripada, ela tem quais sintomas? Dor de cabeça. Participa comigo, pessoal. Ela tem coriza, ela tem tosse, ela tem falta de disposição, ela tem indisposição. Então, quando o corpo físico não está bem, quando o organismo de uma pessoa não está bem, o corpo dá sinais. Agora, se tratando da vida espiritual, existe também os sinais que uma pessoa dá quando ela está longe de Deus. Toda pessoa que está trilhando um caminho longe do Altíssimo e que está se afastando de Deus, ela dá o quê? Ela dá sinais. Ela pode estar na igreja há tanto tempo, ela pode ter sido batizada, mas se ela está trilhando um caminho contrário à vontade de Deus, então ela, querendo ou não,
os sinais vão o quê? Vão aparecer. E isso será notório para todas as pessoas, inclusive para ela. Então vamos para a palavra para você entender aonde eu quero chegar. Hoje eu vou falar sobre os sinais que evidenciam que uma pessoa não está bem com Deus. Eu vou falar hoje de sinais que evidenciam, que provam que uma pessoa está longe de quem? Longe de Deus. Então vamos para a palavra, por favor. 2 Samuel capítulo 11, por favor. Posso ler? Ele diz assim, o título diz: Davi comete o quê? Adultério com Betseba. Davi comete adultério com Betseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram em Rabá. Porém Davi ficou aonde? Olha para mim. No período que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou aonde, pessoal? Em Jerusalém. Davi era o que de Israel? Davi era o que? Quem está vivo, diga amém. Vocês estão entendendo a palavra? Está dando para entender? Davi era o que, pessoal? Davi, ele era um rei. E a Bíblia está dizendo que no período que os reis costumavam sair para a guerra, Davi, que era um rei, ele não foi para a guerra. Ele deveria ter ido para a guerra, porque todo rei, ele tem as suas responsabilidades. E a responsabilidade de Davi não era ficar no palácio. A responsabilidade de um rei naquela época, no tempo de guerra, era ir aonde? Era ir para a guerra. Só que Davi não foi para a guerra. Davi, ele chega, vem aqui, bispo Fred, por favor. Davi, ele chega para o comandante do seu exército, chamado Joabe, e Davi fala assim para Joabe: Joabe, eu não vou para a guerra não. Mesmo eu sendo rei, eu não vou para a guerra. Eu quero que você, Joabe, que é comandante do meu exército, eu quero que você vá para a guerra me representar. Olha para mim, a primeira coisa que nós podemos entender e extrair dessa palavra é o seguinte: jamais transfira, se tratando de vida espiritual, jamais transfira as suas responsabilidades para o seu próximo, porque o que é para você fazer, é você que vai ter que fazer. Não adianta, olha para mim, por favor, entenda isso, por favor. Não adianta você querer transferir para uma pessoa aquilo que é de responsabilidade sua. Era para Davi ir para a guerra. Ele tinha que ir para a guerra. Não era para ele enviar alguém para representá-lo, não. Ele deveria ir para a guerra, mas ele não foi para a guerra. Ele mandou Joabe o representar naquela guerra. Então entenda isso, por favor. Se você tem uma caneta, anote isso, por favor. Jamais transfira as suas responsabilidades para o seu próximo, porque se tratando de vida espiritual, o que é para você fazer, você tem que fazer.
Vamos pensar, pessoal. Vamos pensar. O que levou Davi a não ir para a guerra? O que fez um rei como Davi? Davi, ele era considerado como um homem de guerra. Davi não era homem de palácio não, pessoal. Davi era homem do quê? Homem de guerra. Um dia Davi ele foi querer construir um templo para Deus. Deus falou: Davi, você não pode construir um templo para mim, porque as suas mãos estão ensanguentadas de sangue. Você é um homem de guerra, você não tem condições de construir um templo para mim. Quer dizer, ele era um homem de guerra. E o que levou, o que fez Davi não ir para a guerra? E eu estava pensando, por que Davi não foi para a guerra? No tempo que era para ele ir para a guerra, ele não vai, ele prefere ficar no palácio. E Deus me deu a seguinte direção. Talvez na cabeça de Davi, ele teve o seguinte pensamento: pera lá, eu já fui para a guerra tantas vezes, eu já venci tantas vezes. Porque se você pegar a Bíblia e voltar alguns capítulos, você vai ver que nesses capítulos anteriores mostra Davi indo para a guerra e vencendo o quê? E vencendo a guerra. Talvez naquele momento Davi ele deve ter pensado assim: não, eu também mereço descansar. Eu sou ser humano. Embora eu seja um rei, mas eu ainda continuo sendo o quê? Um ser humano. Eu preciso descansar. Só que naquele tempo não era tempo de descanso. Naquele tempo era tempo do quê, pessoal? De ir para a guerra. Talvez na cabeça de Davi ele pensou: pera lá, eu mereço um descanso. Eu mereço um descanso. E aquela leve sensação de descanso que Davi teve em não ir para a guerra, aquela leve sensação era um grande sinal que Davi não estava bem com Deus. Porque não é normal uma pessoa que é da guerra não ir para a guerra. Não é normal uma pessoa que se diz da fé, não ter prazer mais na guerra. Entenda uma coisa: todas as vezes que uma pessoa perde o prazer de ir para a guerra, todas as vezes que uma pessoa ela sabe que tem que fazer aquilo, mas ela não faz, aquilo ali é um grande sinal, que ela está se esfriando na fé. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você entender. Toda vez que uma pessoa ela sabe que tem que orar, mas não ora, isso é um sinal que ela está o quê? Se afastando de quem? Porque ela sabe que tem que fazer, mas não faz. Toda vez que uma pessoa, e pode estar na igreja, tá? Pode ser um pastor, pode ser um bispo, pode ser quem for. Toda vez que uma pessoa ela perde o prazer de fazer aquilo que tem que ser feito, isso aí é um grande sinal que aquela pessoa não está bem. Quando ela ora, quando ela deveria orar e não ora, quando ela deveria perdoar, mas não perdoa, isso é um sinal que ela não está bem. Não era normal Davi não ir para a guerra. O normal de sempre era Davi arregaçar as mangas e fazer aquilo que ele deveria fazer. O primeiro sinal, e eu quero que você pense nessa noite, eu quero que você medite comigo nessa noite. O primeiro sinal que evidencia que uma pessoa está se afastando da fé é quando ela sabe que tem que fazer algo, mas ela não faz. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Porque às vezes, antes de uma grande queda, eu estou falando aqui espiritualmente falando, quem me entende, por favor. Toda vez antes de uma queda, Deus sempre vai enviar um sinal para ela de que ela não está bem. Só que o problema
é que tem gente que gosta de se enganar. Você sabia disso? Tem gente que gosta de se enganar. Ela já não ora mais e acha que isso é normal. Ela vem na igreja quando quer, ela acha que isso é normal. Ela abre um jejum de vez e nunca, e ela acha que aquilo ali é algo. Às vezes é Deus falando com ela, é Deus alertando ela: você não está bem, você está mal, procure ajuda. Mas infelizmente muitas pessoas acabam ignorando os alertas e os sinais do Todo-Poderoso. Guarde isso no seu coração, por favor. Guarde isso no seu coração, por favor. O primeiro sinal que evidencia que uma pessoa não está bem com Deus é quando ela deixa de fazer o que ela sabe que precisa fazer. E toda pessoa que deixa de ir para a guerra, ela se enfraquece. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que a guerra nunca fez mal para Davi. A guerra nunca fez mal para Davi, não, pessoal. Toda vez que Davi ele ia para a guerra, ele voltava forte, porque a guerra fortalece. Repita comigo: a guerra fortalece. Toda vez que você vai para a guerra, toda vez que você faz o que tem que ser feito, você está se fortalecendo, você está se enchendo de Deus, você está se enchendo das coisas espirituais que vem de quem? Mas toda vez que você não vai para a guerra, toda vez que você quer descansar em hora que não é para descansar, toda vez que você não faz o que é para ser feito, você está dando brecha para o diabo. Entenda isso, por favor. Você está dando brecha para o diabo, porque quando você não vai para a guerra e você fica no palácio, e você fica no lugar onde você está, e você não faz o que tem que ser feito, você está se enfraquecendo. Você está o quê? Se enfraquecendo. Você sabia que tem gente que deixou a fé porque deixou de orar? Quem sabia disso? Você sabia que tem gente que deixou a fé porque deixou de vir para a igreja? Quem sabia disso? Toda vez que você deixa de fazer o que você tem que ser, o que você deve fazer, o que é responsabilidade sua, então você está se enfraquecendo. Olha para mim, por favor, entenda isso, por favor. A guerra te faz forte, mas o palácio te enfraquece. A guerra te faz forte, mas você não fazer o que tem que ser feito, você está se enfraquecendo. Eu pergunto para você: será que você está forte ou você está fraco? Será que realmente você está forte ou você está fraco? Quem entende, por favor? Olha agora, versículo 2, por favor. Olha que coisa gloriosa, pessoal. Eu creio que essa palavra vai falar e estar falando com muita gente aqui hoje. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra, ainda que você ignore ela, mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada nessa noite, porque às vezes, olha para mim, por favor, entenda isso, às vezes é a última oportunidade que Deus está dando para você. Talvez essa reunião de hoje, talvez seja a última reunião que você vai participar, que você não sabe quando vai chegar o seu dia, né? Ninguém sabe qual será o nosso dia. Alguém sabe quando vai morrer? Aqui levanta a mão. Quem sabe quando vai morrer? Ainda que você tivesse uma bola de cristal, tem coisas que só Deus sabe, e uma delas é o dia que a gente vai partir. Então, se você crê que é o Espírito Santo que está falando contigo, não ignore essa palavra, por favor, em nome do Senhor Jesus. Versículo 2, por favor. Ele diz assim: uma tarde, já que ele não foi para a guerra, ele ficou no palácio, e uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando aonde, pessoal? No terraço, na casa da real. Daí, viu uma mulher. Ele viu o quê? Uma mulher
que estava tomando o quê? Estava tomando o quê, pessoal? Davi viu uma mulher que estava o quê? Tomando banho. Olha que coisa. Era ela muito formosa. Era ela muito... Olha para mim, por favor. A guerra nos fortalece, mas ficar no palácio nos enfraquece. Davi estava o quê? Fraco. Davi estava fraco. Entenda isso, por favor. Todas as vezes que o diabo identificar que você está deixando de fazer o que é para você fazer, porque a Bíblia fala, e isso não é coisa da minha cabeça não, tá? Isso não é coisa da minha cabeça não. A Bíblia fala, quem crê na Bíblia diga eu creio. A Bíblia diz que o diabo, que é o nosso adversário, ele anda onde? Ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar, para entrar e destruir. Ele só quer uma brecha. Toda vez que o diabo identifica que uma pessoa está fraca espiritualmente falando, que ela já não tem mais prazer de ir para a guerra, que ela já não tem mais prazer naquilo que agrada o coração de Deus, o diabo, ele sempre vai apresentar para essa pessoa que está fraca um banquete. Diga-se de passagem, um banquete que é contra a vontade de quem? O diabo, ele sempre vai nos instigar a pecar contra o Criador. Pessoal, vamos pensar. Olha que coisa forte. Você já leu na Bíblia algum momento que Davi perdeu uma guerra? Quem lembra de Davi e Golias? Ou melhor, quem lembra de Golias? Quem lembra? Quem lembra de Golias, pessoal? Vocês não lembram? A senhora nunca ouviu falar de Golias? Nunca ouviu aquele homem grandão? Não lembra não? Já ouviu falar? Não, mas a senhora sabe quem é Golias. Golias venceu Davi? Não venceu. Davi venceu Golias, mas o Golias não venceu Davi. Se você pegar a Bíblia, se você meditar na palavra, você nunca vai ver algum exército, algum rei ou algum inimigo que conseguiu destruir Davi. Saul se levantou contra Davi, não conseguiu derrubar Davi. Golias se levantou contra Davi, não conseguiu derrubar Davi. Vários outros inimigos se levantaram, armaram contra Davi, mas não conseguiram derrubar e destruir Davi. Entenda isso, por favor. Toda vez que o mal ele não conseguir nos destruir, toda vez que o diabo não conseguir nos destruir, ele vai colocar toda a sua força para nos distrair. Se ele não consegue destruir, então ele luta para o quê, pessoal? Para distrair uma pessoa. Davi, por estar fraco espiritualmente, ele está andando nos corredores do palácio atento. Amém? Amendoim. Que amém o quê? Davi estava fraco. Davi não estava atento. Davi, ele estava distraído. E era o que o diabo precisava. Um dia ele se levanta do seu quarto e ele sai andando no palácio. Ele está distraído. E toda vez que uma pessoa está fraca, automaticamente ela vai se distrair. E toda pessoa que está distraída, ela não vai conseguir identificar o que é cilada do diabo e o que não é. Toda pessoa que está fraca e distraída na fé, ela vai cair na cilada de quem, pessoal? Só não cai quem está atento. Por exemplo, você já viu aí, né? Até em reportagens. Um dia eu estava vendo, foi até semana agora, uma senhora junto com, ela estava sozinha,
Estava tendo uma construção na rua, ela estava com o celular, olhando para o celular, olhando para baixo, olhando para o celular e andando. Estava tendo uma construção na rua, ela não viu, caiu no buraco. Ela só caiu porque estava o quê? Quem está entendendo a palavra, por favor? Toda vez que o diabo te vê distraído, toda vez que o diabo te vê fraco, ele vai colocar coisas na sua frente para você desagradar o coração do Altíssimo. Uma pessoa só consegue identificar o que é estratégia do mal e quando não é, quando ela está atenta, espiritualmente falando. Quem está atento não cai na cilada do diabo, mas quem está distraído consegue cair em qualquer coisa que o mal lhe oferecer. Davi sai andando, e quando ele olha para o lado, o que ele vê, pessoal? O que ele vê? Uma mulher tomando. Olha para mim. Se ele tivesse atento, se a fé de Davi tivesse em alta, se Davi estivesse bem com Deus, naquele momento que ele viu aquela mulher tomando banho, porque o diabo colocou pensamentos negativos na cabeça dele. Se ele estivesse atento, ele teria repreendido aquela situação, ele teria amarrado aquele pensamento e teria seguido em frente. Mas porque ele estava fraco espiritualmente, e o diabo sabia que ele estava fraco, porque ele já não tinha mais prazer na guerra, ele estava deixando de fazer o que tinha que ser feito, ele estava fraco, e o diabo falou: é agora que eu vou destruir Davi, é agora que eu vou fazer Davi cair, porque ele está fraco. Se ele tivesse forte, ele não cairia, mas porque ele está fraco, eu vou conseguir o que, pessoal? Eu vou conseguir derrubar Davi. E foi tiro e queda. Quando Davi olhou para aquela mulher, ele estava fraco espiritualmente, e toda pessoa que está fraca espiritualmente, ela só pensa em si própria, ela não pensa no que Deus acha, no que Deus pensa. Toda pessoa que está fraca espiritualmente falando, ela não está preocupada com o que agrada ou não a Deus. Davi olhou para ela, ele falou: é agora, está todo mundo na guerra, é agora. Mandou chamar aquela mulher, e ele se deitou com ela, e ele engravidou aquela mulher. Olha a arapuca que o diabo criou. Olha a arapuca, olha o buraco que Davi caiu, pessoal. O bispo, quem era Davi? Davi, ele era um homem de guerra, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas porque ele não vigiou, ele se enfraqueceu, e agora ele está caindo na astúcia e na cilada de quem? Muito cuidado com as distrações que o mal lhe oferece. Tem gente na igreja, posso falar? Fala Deus. Tem gente na igreja que ela está tão iludida com o mundo, que ela acha que está tudo bem. Está aqui no nosso meio, e é o Espírito Santo que fala nesse momento. É Deus quem fala. Não é o homem que está falando, é o Espírito de Deus que está falando. Tem gente que está aqui no nosso meio, que ela está tão fraca espiritualmente falando, e às vezes está traindo a esposa, está traindo o marido, e na cabeça dele, na cabeça dela, ela acha que está o quê, pessoal? Ela acha que está arrebentando. Davi achou que estava o quê? Mas era ele que estava sendo arrebentado. Era ele que estava cavando a sua própria cova. Era ele que estava cavando a sua própria cova. Então não se iluda com aquilo que o mal lhe oferece, porque tudo aquilo que o mal lhe oferece pode trazer benefício para você, ou uma leve sensação de prazer no momento, mas lá na frente, meu amigo, o que é doce hoje, lá na frente vai ter um sabor amargo como fel. Então tem gente
que ela está traindo, ela está mentindo, ela está roubando, ela está fazendo um monte de besteira e ela está na igreja. Aí você pergunta para essa pessoa se ela está bem com Deus, se ela está perto de Deus, ela fala com a boca cheia: não, eu estou bem com Deus, Deus é o meu amor maior. Só que os sinais estão aí. Ela perdeu o prazer de ir para a guerra, já não ora mais, se enfraqueceu, e hoje tudo que o mal coloca na frente dela, ela degusta a comida do mal. Quem entende, por favor, aonde eu quero chegar? Está dando para você entender? Será que eu estou conseguindo ser claro nessa noite? Está dando para você entender? Então, o segundo sinal, e é uma coisa, eu estou falando desses sinais, desses sintomas, para você se analisar. Eu estou falando isso para você se analisar. Porque, pessoal, é uma coisa que a Bíblia nos afirma dizendo que naquele dia, o dia do julgamento, muita gente vai chegar para Deus e falar: Senhor, eu preguei, eu falei do teu nome, eu estava na tua casa todo domingo, eu era dizimista, eu era ofertante, eu participava até da Santa Ceia, meu Deus. E Deus vai olhar para essas pessoas, e isso não sou eu quem estou dizendo, creia você ou não, isso é o Espírito de Deus quem fala, e isso está na palavra de Deus. Eu não estou criando nada, eu não estou falando nada além do que está escrito, está na Bíblia. Vai ler a palavra. Naquele dia muitos dirão: mas Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus vai olhar para essas pessoas que se auto-iludiram e vai falar para elas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque os sinais estavam ali para você ver, mas você ignorou os sinais que eu dei para você. Eu mostrei, eu falei, eu usei o meu servo, eu usei o meu mensageiro para falar, para te alertar, mas você tapou os ouvidos. Agora já é tarde demais. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Diga glória a Deus.